E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez estou trazendo mais um vídeo sobre overclock. Se vocês não assistiram o vídeo de overclock, o vídeo está aqui no canal sobre placa de vídeo. Hoje vai ser sobre processador. Então eu tenho aqui na minha máquina um FX 8300, que é um FX 8300, 8 núcleos da AMD. Primeira coisa que vocês têm que saber é que a placa-mãe tem que ter uma dissipação boa. Por quê? Porque ao fazer overclock vocês estarão mexendo com a voltagem da placa, então poderá aquecer mais. Então é bom ter uma dissipação melhor. Então vamos lá. Ao ligar o computador, pressione aí Delete ou F2 ou não sei, cada computador tem uma tecla diferente. Vocês vão entrar no setup da máquina. Vale lembrar que overclock pode danificar o componente do computador, placa-mãe e processador. Então, façam com cuidado. Vamos lá. Vocês estão vendo aqui, eu estou filmando com o meu celular. Vocês estão vendo aqui, minha BIOS version. Às vezes, você atualizando a BIOS, você tem mais funcionalidades que não tinha antes. Outra coisa que você tem que saber, o processador precisa ser desbloqueado. Como assim? Bom, o processador precisa ser desbloqueado para overclock, né? Os Intel da vida que tem 1K na frente, eles são desbloqueados para fazer overclock. A placa-mãe deixa você fazer overclock no processador bloqueado, porém esse seria um overclock meio fraco, né? Não vai ser 100%. Então vamos mostrar aqui. Temos aqui o BCLK, né? No caso seria aqui, através dele, que eu faria o overclock se fosse bloqueado. Aqui nós temos a frequência da CPU 4.4 GHz ou 4.400 MHz. Bom, então vocês podem ver que aqui já está com overclock. A frequência da memória é possível também fazer overclock, porém precisa entender mais sobre memórias, precisa entender sobre o tempo de resposta das memórias, porque é um overclock um pouco diferente do que você mexe em frequência, né? Você tem outros tipos de informações para fazer esse overclock. Aqui nós temos a memória total, eu tenho 16 GB de RAM. Temperatura do processador 38, 45, 42, 47. Então é uma temperatura que eu estou mantendo com este clock. E aqui o importante, então, nós temos de importante aqui a temperatura do CPU. E nós temos de importante o V-Core. E também, claro, a frequência da CPU. O V-Core é a voltagem do processador. A voltagem que você vai estar mandando para o processador. O processador precisa de energia para tocar essa frequência. Frequência de cada núcleo. Então é importante você ter essas voltagem para tocar. Porque senão, você aumentar o número aqui, o que vai acontecer? Vai reiniciar o computador, vai desligar o computador, porque não tem energia suficiente. E embaixo aqui nós temos a voltagem da memória RAM, que a gente vai deixar padrão, porque não vamos mexer em overclock de memória RAM. Então vamos aqui, como já está em MIT, vocês podem olhar aqui, ó, eu tenho o status, né? O status mostra a frequência do processador para cada núcleo, como é um octa-core, 8 núcleos. Ó, vejam aqui, FX 8300, padrãozinho, bacana. Então a gente vai voltar no... Vocês têm que ir em essa configuração aqui, que é a saúde do computador, né? Health Status. Vocês vão clicar nessa opção, no caso aí pode ser esse nome, pode ser alguma coisa que mostra temperatura, pode ser qualquer coisa. Vocês vão clicar e aqui vai ter todas as informações de voltagem e temperatura, inclusive rotações por minuto do cooler. Temperatura em graus Celsius, voltagem em Vzinho aqui. Ó. Então aqui o CPU V-Core vai estar em 1.46. No meu caso, o seu pode estar diferente. Pode estar 1.4, 1.3, depende. É importante aqui também, né? No CPU Temperature, você tem que ficar de olho nessa temperatura do processador quando for fazer o overclock. Mas aqui, isso é o que tem que analisar. Agora, que tem que configurar, vamos para CPU Warning, a temperatura de aviso. Então o computador vai te avisar quando essa temperatura não estiver bacana, né, do processador. Então a gente tem que limitar, porque aí o que vai acontecer? O computador vai reiniciar por segurança. É importante vocês analisarem qual a temperatura máxima do processador. No meu caso aqui eu vou deixar em 80 graus, que eu acho que é uma temperatura limite. 90 graus já é perigoso, já fica meio perigoso.
Então 80 graus aqui, veja, meu processador está em 38, 40, 47. Isso porque ele nem está trabalhando em 100%. Mas a temperatura do processador máxima que eu posso deixar aqui é 80, só por precaução. Vai que meu sistema de refrigeração trave, essa temperatura vai subir em segundos. Vamos supor que esteja fazendo muito overclock, a temperatura vai subir muito rápido. Então é importante travar essa temperatura aqui. Eu deixaria em 80. Caso você seja iniciante e não esteja dando conta, não esteja, nunca tenha feito, pode colocar em 70, mas lembre, se você tiver um CPU cooler, essa temperatura vai chegar a 70 fácil e vai acabar reclamando. Então tenta colocar ali uns 70, 80 graus ali de proteção. É importante aqui habilitar essas funcionalidades de fan, né, que é CPU fan, que é o cooler do processador. Isso aqui habilitado não é porque ele vai desligar ou habilitar o cooler. O que ele vai fazer? Ele vai me avisar se ele travar, se ele diminuir a rotação, se a rotação estiver esquisita. A mesma coisa para esse, que é o primeiro fan, né, que é o cooler, ou seja, uma outra ventoinha secundária, uma terceira ventoinha secundária. Mas aí cada placa-mãe deve ter um slot, às vezes tem um slot só, que é para o CPU, às vezes tem 2, 3, 4, 5. Power Fan também é a mesma coisa, uma saída de energia para colocar um cooler, por exemplo, uma bomba de água de water cooler. E aqui embaixo são os controles de rotação. Se o cooler estiver fazendo muito barulho, né, um cooler secundário que não seja, ele seja só para tirar o ar para fora, ele não precisa fazer muito barulho. Mas se você quiser potência máxima, por aqui que mexe. O PWM é a configuração que vai mandar mais energia ou diminuir a energia. Então esse valor é alterado através no caso aqui tem um valor de temperatura, né? É um valor pela temperatura. Então ele vai fazendo os cálculos e vai me retornar uma rotação com uma velocidade diferente. Eu gosto de deixar 1.25 aqui no meu, porque não faz barulho, mas é útil ficar no modo padrão, sim, automático. É interessante deixar automático. E claro, esse outro fan aqui, que é o primeiro, né? Esse First System Fan é o mesmo desse First System Fan. Ele tá aqui, ó, rodando a 872 RPM. É pouco, mas é o suficiente para mim, porque eu tenho um water cooler, eu não preciso resfriar muito por dentro. Então deixa só leve por dentro, que é só para tirar o ar quente. Para mim funciona tranquilamente. Para quem não tem um sistema de refrigeração e tem um cooler no processador, aí vai esquentar bastante dentro. É preciso aumentar essa rotação por minuto, ou deixar automática na parte aqui anterior. E vamos em Advanced Frequency Settings, que vai ser a frequência que a gente vai mexer em frequências, né? Aqui tem frequência de processador, frequência de chipset, frequências. Então vamos dar uma olhada aqui. Bom, BCLK você mexeria se seu processador não fosse desbloqueado, como eu já disse. Como o meu é desbloqueado, vamos mexer no CPU Clock Ratio. Então aqui vai estar bem assim, ó. Vai estar automático. A frequência padrão dele é 3.3 GHz, 3.300 MHz. Mas o automático, ele tem também um Turbo Boost, né? Mesmo no automático. Tem um Turbo Boost para 4.2, se eu não me engano, daqui a pouco a gente vai olhar. Mas não podemos fazer overclock com o Turbo Boost. Não vai ser legal, né? A gente coloca 4.4 de overclock e daí dá um Turbo Boost de 4.2. Não faz sentido, né? Então a gente vai aumentar primeiramente aqui 3.3, certo? 3.3 é automático. Então ele, na teoria, estaria aqui. Na prática também. Temos que aumentar isso daqui aos poucos. Da mesma forma que era aos poucos na placa de vídeo, aqui tem que ser aos poucos também para você descobrir até onde seu processador pode chegar. Aqui eu tenho um sistema de refrigeração, eu também mostrei no vídeo aí atrás. Temos um gabinete com maior refrigeração, então isso é importante. Se você tiver um CPU cooler ou a ventoinha ou aquele ventiladorzinho lá dentro padrão, tem que tomar bastante cuidado com a subir esse clock, inclusive a voltagem. Então aqui vamos subir aos poucos, né?
subir para 3.4. Ok, 3.4. O que vocês vão fazer? Vocês vão salvar a configuração e vão reiniciar o computador. Beleza, inicia o Windows, tranquilo. E eu vou mostrar um teste daqui a pouco, o que tem que fazer para saber se está estável ou não. Vou mostrar daqui a pouco para vocês o teste. Mas antes, para não sair da tela aqui da BIOS, vamos mostrar aqui primeiro. Então vocês vão fazendo isso aqui. 3.4, beleza, reiniciou. 3.5, beleza, reinicia. O computador desligou, reiniciou na hora que ele estava dando boot. Do nada você está entrando lá no boot lá do Windows ou Linux. Ele vai iniciar lá, está iniciando, você logou, você colocou sua senha e daí, puf, desligou. Significa que essa configuração aqui já está pedindo mais energia. Ou pode ser que esteja aquecendo bastante o computador. Então vocês têm que verificar na BIOS, nessa parte aqui embaixo, a temperatura. Se ela estiver oscilando muito, 40, vamos por 60, daí ela baixa para 50, depois 60, 50, 40. Tem que ficar atento aí. Para saber a temperatura máxima do processador, é importante olhar lá na internet, no site da AMD, que tem lá os processadores da AMD, ou no site da Intel. Lá tem as informações de todos os processadores e a temperatura máxima do processador. Então é importante olhar tudo isso. Então aqui vamos voltar em frequência, eu estava em 3.50. Reinicia o PC, rodou tudo de boa, aumenta mais um ponto aqui, ó, 0.1, 0.1. Vai aumentando 0.1 em 0.1. Na placa de vídeo eu falava 0.2, acho que era isso, 0.2 em 0.2, mas aqui é 0.1. Então vai aumentando assim. Eu sei que aqui eu consegui chegar em 4.4. Dá para ir mais? Dá para ir até 5 GHz com water cooler? Dá, porém vai ficar aumentando a velocidade da ventoinha, vai ficar aumentando e desligando e reduzindo, e aquilo lá incomoda muito. Então a gente quer um PC silencioso, mas com uma frequência alta, né? Aqui eu já falo, no FX 8300 dá para colocar 5.0 e deixar permanente. Porém a temperatura fica oscilando bastante, mesmo com water cooler. Seria importante, não digo, mas legal, se colocasse um water cooler duplo, ou até mesmo triplo, porque assim você vai melhorar 100% a refrigeração. No meu caso aqui é 4.4 é o que eu consigo manter bacana. Ok, mas 4.4 eu preciso de muita energia. Muita energia assim não, preciso de um pouco mais de voltagem. E o que acontece? Temos que mexer nas configurações avançadas do CPU. Para isso então a gente vai entrar aqui dentro. Só que antes de mexer na voltagem, a gente vai olhar aqui dentro algumas coisas. Não basta só fazer o overclock, você tem que saber algumas configurações aqui, ó. Por exemplo, CPU Clock Ratio. Essa parte aqui, ela tá aqui, ó. É a mesma coisa. Lá tá 22 também. Temos aqui a frequência que mostrava antes. E aqui temos o Boost. Isso aqui é importante. Deixa desabilitado. Ele vai estar padrão Enable, né? Que é habilitado. Então você colocar Disable, que é desabilitado. Beleza, então agora ele não vai ter o Turbo Boost de 4.2, né? Porque aqui no 21, ó, 21.00 significa que é o clock de 4.2. 4.2, isso. Porque olha aqui, ó, aqui é 22, aqui é 4.4. Se eu abaixo para 21, provavelmente é o 4.2. Ó, 4.2. Então eu não quero isso, então eu vou desabilitar. Desabilitou, beleza, vai ficar 4.4, sempre 4.4? Não, tem que mexer aqui também nas configurações de baixo. Esse CPU Unlock era para as informações, parece que eram de desbloquear um core que era inativo na fábrica, mas isso daqui para mim não funciona e realmente eu não sei se é exatamente para isso, mas eu nunca tentei pesquisar também sobre. Isso aqui é importante, esse Cool e Quiet, esse C1E, o C6 State, o CPU Core Control são importantes. Por quê? Se você deixar Cool and Quiet, o C1 Support e o C6 State, o que vai acontecer? Se você deixar eles ativados, deixando ativado essas funcionalidades, o processador vai otimizar a energia do core. Ou seja, vamos supor que você colocou a voltagem um pouco acima e a frequência também. Tem hora que o processador não vai ficar 100% o tempo inteiro em 4.4. Ele vai para 1.9, por exemplo, 2.0, para poupar energia, né? Porque tem hora que você não vai precisar usar tudo isso de
de frequência. Então eu deixo isso aqui ativado. Agora, se você é um cara que gosta de fazer overclock, quer tirar uns pontos altos nos programas de benchmark, quer elevar aí e deixar sempre 4.4 para não perder desempenho, porque deixando essas funcionalidades ativas, você tem a redução da frequência automática e o aumento delas também. Então você perde desempenho quando faz essa troca. Então eu deixo ativado porque para mim eu não uso 100% 4.4 GHz o tempo todo. Mas se você não quiser, se você quiser deixar 4.4 o tempo todo ou 5.0, tem que desabilitar essas funcionalidades. Beleza. Então aqui sabendo disso, né, desse Cohen Quiet, esse C1 Support e o C6 State. Esse que foi o teste que eu fiz. Ah, tá vendo? Até está escrito aqui, ó. Essa funcionalidade aqui vai reduzir a energia consumida pelo CPU. Ó, o C1E Support também fala sobre salvar a energia, né, o consumo de energia. Então agora a gente vai fazer o quê? Então aqui nós temos a configuração de clock do processador. O clock do processador está em 4.4, não vai. Na hora que eu reiniciar o computador e ele for logando o Windows, vai reiniciar, porque vai precisar de mais voltagem. A gente mexe em voltagem aqui. Então, Advanced Voltage Settings, que vai ser as configurações de voltagem. Aqui nós temos a configuração de voltagem da placa mãe completa. Bom, tem placa-mães mais caras aí que tem muito mais funcionalidades. A minha não é tão elaborada assim. Mas aqui vai ser a mesma coisa. Aqui vai estar automático. Aí ele começa negativo. Eu vou explicar o que é esse negativo. Então aqui começa automático. Aí tem o normal nunca testei. Aí tem menos 0,275. Por que é menos 2? Por que é menos 0,2? Se você quiser fazer um underclock, o underclock significa abaixar o consumo do processador, abaixar a frequência, poupar a energia e também a voltagem, né? Porque senão vai precisar a voltagem seja muito alta para isso. Então você faz o underclock e abaixa também a voltagem do core. Só que aqui não é o nosso caso, né? A gente tem que aumentar. Então não se preocupe se você ver esse menos aqui começar a apertar um monte de vezes, não precisa se assustar. É padrão, isso aqui é só para diminuir a voltagem. Bom, aqui está em 0, significa que ele não vai adicionar nada e não vai reduzir nada. Então a gente começa por aqui. Vamos supor que a voltagem está em 1.4 volts. Descarta este 88 aqui no começo. Vamos supor que esteja 1.0 aqui. Vamos voltar lá da voltagem. Se tivesse 1.0, então adicionaria 1.025 volts. É muito pequeno isso aqui. A voltagem que o processador precisa é pequena. Então vamos supor que a gente aumente isso aqui. Vamos supor que eu aumentei lá o 3.3 e aumentei para 3.4. O que você vai fazer? Vai colocar 0.25. Reiniciou o computador? Põe 0.25. Deu tela azul? Coloca 0.25. Testou? Continua dando tela azul? Aumenta mais um ponto aqui. Então foi de 0.25. Aqui vai ser aumentado de 0.025 em 0.25. Então vocês vão aumentar 3.4 GHz. 3.4 GHz, reiniciou o computador, aumenta aqui a voltagem. Então você colocou em 0.050. Então lembra, estava 1.0, agora foi para 1.050. Ainda está reiniciando com 3.4 GHz, então você aumenta para 0.75. Parou de reiniciar? Ah, mas eu quero aumentar mais o clock, então coloca 3.5, 3.6, vai aumentando, 3.7, 3.8, colocou 4.0, testou com 0.75, com 4.0 GHz, lá na configuração, ó, colocou aqui 4.0 GHz, aqui está 4.4, supondo que seja 4.0, com 0.75, reiniciou, aumenta mais um aqui. É importante ir anotando, mas vamos supor o seguinte, né? A gente está testando vários clocks, várias frequências e várias voltagens. Pode ser que a gente acabe se enganando. Então vai anotando. Você começou em 3.3, coloca 3.4 no papel. Na frente você coloca. Eu testei com 0.025 volts. Coloca na frente teste falhado. Aí você testa na frente, você coloca outro V-Core, né, que é a voltagem do core. Coloca 0.050. Passou? Ok, coloca um Vzinho bacana. Deu certo? Bacana. Então você marca lá. Com 0.50 deu certo? Aumenta a frequência. Coloca 3.7. Né, se você já estava em 3.6, coloca 3.7. Se tivesse 3.7, coloca 3.8.
Sempre 10 em 10 e vai testando. Tava em 4.0, testou com 0,100 volts. Falhou? Você escreve no papel. Deu certo? Ok, marca. E assim por diante. Aqui eu consegui com 0,4.4. Eu fui testando 0,225, 0... Eu cheguei em 0,400. Foi o que eu consegui chegar. Eu coloquei 0,375. Deu errado, não deu muito certo. Em algum momento reiniciou, mas 0.4 eu já estou testando faz meses e nunca reiniciou. Então é isso. O overclock de processador é só isso. Bom, então a ideia aqui é fazer o teste para ver se está estável o overclock que vocês já configuraram lá. Recomendo, toda vez que for modificar o clock e aumentar a voltagem, é melhor vocês logarem no Windows, né? E fazerem o teste através deste programa chamado Cinebench R15. Então vocês baixem esse programa, ele é free, para fazer os testes. Então vamos lá. Eu vou ver se eu tenho aqui o HW... Não, é o HW. Tem o HW aqui. E aqui é importante a gente monitorar a temperatura, tá bom? A gente vai monitorar a temperatura. Outra coisa que eu quero também é mostrar para vocês como que está a frequência. Mas aqui dá para ver no próprio programa do HW Monitor. Dá para mostrar, né? O mesmo processador, 4400 MHz. Ele já está ativo aqui. Bom, ele fica ativo aqui frequente porque eu estou com alguns programas abertos. Mas é isso aí. Então, vamos deixar esse programa em segundo plano. E vamos aplicar aqui em CPU. Vocês podem ver que eu já fiz vários tipos de overclock aqui, testando as frequências. E é por aqui que eu vejo se o overclock está estável. Ok, então como aqui eu estou com alguns programas abertos, né? Claro que eu estou dividindo para cada tarefa que eu uso aplicativos, eu estou dividindo o processador. Então, claramente o meu ponto foi abaixo do que eu tenho por aqui, né? Tá, eu já testei aqui 4.5 GHz, o valor foi lá para cima, acima dos 3770 da Intel, né? Então, fazer overclock é muito bom, ajuda bastante. Caso vocês estejam fazendo este teste e vocês estiverem renderizando esta imagem, pode ser que aconteça algum tipo de problema do computador travar e reiniciar, justamente porque o seu core voltage, ou a voltagem do core do processador, não está de acordo. Ou pode ser que a temperatura esteja muito alta. Vamos verificar aqui qual temperatura chegou o meu processador. Ó. Aqui nós temos aqui 38 agora, né? 40 e tal, variando. Ele chegou a 57 em carga máxima, né? Que é renderizando a imagem em 100%, ó. Então é importante que vocês fiquem monitorando enquanto está renderizando essa imagem aqui. Vocês deixam essa tela por cima enquanto vocês estão vendo que está renderizando a imagem. Caso a temperatura aumente muito rápido, é melhor reiniciar o computador, ok? Pode reiniciar forçadamente porque para não ter problemas. Então é isso, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Avaliem, comente aí embaixo qualquer dúvida, eu vou responder. Não se esqueçam de se inscrever caso não estejam inscritos. Falou e até a próxima.